Oi, amor, fica aqui só um minutinho. Eu quero dizer primeiro para você, tenho muito orgulho de você por ser a mãe dos meus filhos. Amém. Parabéns pelo seu dia. E para você, parabéns pelo seu dia, mamãe. Amém. Glória a Deus, muito bom a gente estar aqui nesta manhã para estudar a palavra. Hoje é um dia muito especial, o Dia das Mamães. Vocês estão de parabéns, todos vocês que são mães. E vocês que são filhos e que um dia também serão mamães, né? Que Deus abençoe a caminhada de cada um de vocês. E hoje seja um dia de celebração, de festa, de comunhão com a sua família. Aqueles que não têm mais as mamães ao seu lado, por alguma razão, Deus possa trazer também essa comunhão junto com vocês, sabendo que, como está escrito na palavra, ainda que seu papai e sua mamãe te desamparassem, o Senhor estaria do seu lado para te acolher. Então, seja na partida da mamãe porque ela já está numa outra vida, ou seja porque sua mãe deixou, não importa. O importa é que o Senhor está conosco e Ele cuida de nós. E que seja um tempo de comunhão, um tempo de graça, um tempo de bênção para a sua vida. Quero convidar a igreja para nós orarmos nesse momento. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estudarmos a palavra. Vamos dar continuidade, né, ao estudo que temos feito sobre o cativeiro babilônico. E hoje, em particular, nós iniciamos na semana passada falando sobre a queda de Babilônia. Hoje nós vamos ver como é que se deu aí esse retorno dos filhos de Israel, mas enfocando principalmente na fidelidade de Deus, porque Deus é bom e Ele cumpre todas as suas promessas. Vamos orar então. Amado Deus, nós glorificamos o Teu nome por esse sublime privilégio que temos de estudar a Tua palavra. Que o Senhor venha abençoar agora, tanto aqui os adultos quanto os jovens que vão estar estudando a Tua palavra. Que o Senhor venha fortalecer a nossa vida, a todos aqueles, ó Deus, que estão participando desse estudo. Que o Senhor venha falar profundamente ao nosso coração nesta manhã. Ó Deus, nós também agradecemos a Ti pela vida das mamães, ó Deus, que hoje estão em festa, estão celebrando o Dia das Mães. Que o Senhor venha abençoar suas famílias, que o Senhor venha consolar também o coração daquelas que não têm mais os seus filhos do seu lado, ou os filhos que não têm as suas mães do seu lado, mas que a graça, a unção, o consolo do Teu Espírito Santo venha trazer forças a cada um desses, porque sabemos que o Senhor é fiel, poderoso, e o Senhor tem cuidado de nós. Nós te damos todo louvor, toda glória e oramos já agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, nós estivemos falando na semana passada sobre o início do fim, ou seja, o início do fim do cativeiro de Judá, da tribo de Judá, dos filhos de Israel, lá na Babilônia. Nós vimos na semana passada, a profecia estava se cumprindo, né? A palavra profética pelo profeta Isaías tinha já dito que eu digo a respeito de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Está lá em Isaías 44, 28. Deus, mais ou menos uns 150 anos antes, o Senhor falou através da boca do seu profeta. Deu, inclusive, o nome do rei que seria usado como instrumento nas mãos do Senhor para o retorno do povo de Judá às terras de Israel, às terras lá de Jerusalém. Nós vimos que Jeremias já havia apontado o tempo que isso aconteceria. Lá em Jeremias 25, no verso 11, fala assim: toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e suas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então, Jeremias, que foi o profeta que, vamos assim, precedeu ao cativeiro, porque ele disse que a terra ia entrar no cativeiro,
ele também disse quanto tempo duraria esse cativeiro. E aí agora nós vamos ver no tempo de Ciro, que foi muito tempo já depois, né, em que Babilônia assumiu todo o império daquelas terras daquela época, agora Ciro entra como rei para poder cumprir aí o propósito de Deus. Nós vimos aí, que no cumprimento da palavra, que uma das coisas que motivou a queda da Babilônia foi o quê? Havia uma decadência dentro do próprio Império Babilônico. A soberba de Babilônia era tão grande no domínio que ela tinha do mundo da época, ela tinha uma soberba em que todos os povos que eram dominados por ela, ela impunha a cultura deles, a religião deles, a idolatria que eles tinham, e sempre estavam muito autoconfiantes no poderio militar que eles tinham, na beleza dos muros lá de Babilônia, da cidade, né, que era bem protegida, bem cercada, e a ascensão de Ciro, o persa, o rei persa nessa época, já tinha vamos dizer assim, uma característica totalmente diferente do que havia nos reis da Babilônia. Depois de Nabucodonosor, o reino começou a ir se enfraquecendo politicamente, administrativamente, tudo que estava tendo, havia muita corrupção dentro do Império Babilônico, isso tudo foi favorecendo a chegada do rei persa, o rei Ciro II. E, por outro lado, havia algo que o Senhor já havia declarado pela boca dos profetas, que era a ruína de Babilônia. Então Ciro encontrou uma situação totalmente favorável. Ele, inclusive, foi chamado de o ungido do Senhor. O profeta Isaías, ele deu o nome e ainda chamou de meu ungido. E isso tudo tem muito a ver com o papel específico que Deus iria conferir a esse rei da Persa para ser um instrumento de Deus para a libertação dos filhos de Judá, especificamente ali a tribo de Judá. Havia no meio deles os que foram os primeiros que retornaram ao território de Judá, as terras de Jerusalém. Estava entre não só os descendentes da tribo de Judá, mas também muitos da tribo de Benjamim, que permaneciam junto com eles. E nesse momento em que eles foram, quando o rei persa foi dominar a Babilônia, o domínio não foi por uma questão de uma grande empreitada militar e ele estivesse usando todo o seu poderio bélico contra a Babilônia. Não, ele encontrou tudo favorável. O reino internamente já estava em confusão, já estava totalmente instável. E ele chegou ainda, ele já tinha um perfil diferente, o Ciro, ele era muito mais diplomata, as terras que eles conquistavam, ele valorizava a cultura desses povos, as religiões desses povos, ele não procurou fazer uma imposição vamos dizer, das suas características ou da sua cultura. Não, ele tratava com muita diplomacia e ele foi conquistando com isso o prestígio daqueles povos que eram, vamos dizer assim, dominados pela própria Pérsia. E ao mesmo tempo ele estava ali sendo usado como esse instrumento do Senhor para poder conquistar. Ele tinha toda uma estratégia militar bem diferente dos reis da Babilônia. Ele aproveitou que tinha uma situação em que o rio Eufrates passava justamente por dentro de Babilônia. Ele fez o seguinte: ele desviou o curso do leito do rio através
causou um desvio do rio Eufrates, e veio caminhando pelo meio do rio seus soldados. Encontrou na época lá em Babilônia um dia de festa. Ele aproveitou esse dia de festa, os portões da cidade estavam abertos e ele entrou tranquilamente. E não foi causando aquela guerra, aquele alvoroço, não. O exército entrou marchando de maneira imponente, como se fosse os donos da terra, e só foi tomando posse. E no meio daquilo tudo, ele então realmente dominou a Babilônia. Nós vimos isso tudo na semana passada. Eu só estou dando uma recordada com os irmãos. E aí aconteceu exatamente o fim, né, do Império Babilônico. O retorno para Jerusalém. Lá em Esdras, aí agora nós vamos entrar especificamente no tema de hoje, que é o retorno do povo de Judá a Jerusalém. E isso está registrado no livro de Esdras. Depois tem uma outra parte no livro de Neemias. Os profetas Ageu, Zacarias, Sofonias profetizaram nessa época em que ocorreu o retorno. Nós vamos ver mais adiante, depois com bastante detalhes, tudo que diz respeito a esse retorno. Como que aconteceu? Hoje a gente quer ver aqui esse início do retorno e a fidelidade do Senhor em cumprir tudo aquilo que Ele prometeu a respeito do seu povo. Lá em Esdras, no capítulo 1, verso 1, diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino o que se sucede por escrito o seguinte. Aí agora vem o tal do Edito de Ciro, que foi a publicação de um decreto que promoveu então o retorno dos filhos de Judá às terras de Jerusalém. Nós vimos também na semana passada, eu deixei até um vídeo que foi uma contribuição do arqueólogo, esqueci o nome dele, esqueci o nome agora o Rodrigo Silva. Ele é um arqueólogo e ele trouxe para nós uma descoberta arqueológica que ocorreu em 1800 e pouco, de um cilindro chamado cilindro de Ciro. E nesse cilindro, eu deixei inclusive no YouTube lá o vídeo, eu coloquei no grupo também para a igreja poder ver esse videozinho dessa descoberta arqueológica, onde consta exatamente o Edito de Ciro, ou seja, aquilo que ele havia decretado está registrado num cilindro que era um documento que eles guardavam daquela época. Então vamos ver aqui qual foi esse Edito de Ciro. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Olha só, um rei que não tinha nada a ver com o povo de Deus, um rei que entendeu que sobre a vida dele havia um propósito divino para poder restaurar a volta, o retorno desse povo que tinha sido dominado e transportado, deportado para a Babilônia. Ele publica então esse decreto para que o povo retornasse. Aqui acontece duas coisas. Primeiro, o cumprimento da promessa de Deus. E segundo,
demonstra como que Deus tem o controle de toda a história da humanidade. O Senhor não se tratava apenas de uma mera, vamos dizer assim, deslocamento geopolítico, mudança de poderes, transporte de um povo de um território para outro, mas se tratava vamos dizer assim, da intervenção, do controle que Deus tem sobre todas as nações, e Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. O Senhor estava retornando seu povo. Veja que nessa época também diz aqui, a gente observa no versículo 4, no Esdras 1:4, diz assim: todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias que da casa de Deus em Jerusalém. Então, aqui a gente vê que ele deu um decreto, não só para o retorno, mas também as providências de tudo o que eles precisavam para retornar. Irmãos, Deus não faz a obra pela metade. Quando Deus abre as portas para as nossas vidas, Deus envia toda a provisão que é necessária. O Senhor supre nossas necessidades, o Senhor dá todas as condições para que você possa desfrutar daquilo que Ele prometeu. Você crê nisso? Amém. Deus, Ele é fiel. Deus está mostrando aqui que Ele não vai levar de qualquer forma. É como aqueles que são chamados para atuar no campo missionário. Se Deus tem um propósito na sua vida para você ser o instrumento de Deus, seja onde for, aqui nas nossas terras ou em terras estrangeiras, você pode ficar certo que Deus proverá. Eu fico muito feliz com o que Deus tem feito através da vida do pastor Salvador, um missionário que nós temos lá em Angola. Ele foi usado como instrumento de Deus. Deus chamou ele, eu me lembro perfeitamente, desde o dia quando Deus tocou no coração dele que ele queria ir para a obra missionária. Ele falou assim comigo: pastor, eu vou lá para Angola, eu vou para a África para poder ministrar a palavra. Aí eu falei assim: você não vai não. Aí ele ficou assim olhando para mim: não, primeiro você vai se preparar, você vai fazer um preparo, um seminário. Você está pensando que ir para a terra estrangeira é ir para de qualquer jeito? Não, Deus vai preparar o seu coração, Deus vai preparar a sua vida. Aí eu falei com ele, ele ingressou ele não somente ele fez o curso seminário, mas ele ingressou num curso de missões, preparando para o campo missionário na junta de missões da Convenção Batista Nacional. Aí ele ficou lá 6 meses em treinamento. E nesse treinamento, aí depois ele foi encaminhado para fazer um estágio por 3 meses em Moçambique. Depois ele fez o estágio em Moçambique, ele retornou, aí sim ele foi enviado. E ele já está lá, tem quantos anos que ele... Tem uns 10 a 15 anos que o pastor Salvador está lá. E nesse período que ele estava lá, irmãos, muita coisa aconteceu em Angola. Ele foi para Angola. Deus levantou ao seu lado uma missionária, a irmã Juliana, que está lá com ele, e Deus usou a vida desse casal de maneira tão poderosa, mas veio muita luta, muita peleja, muita batalha espiritual na vida do pastor Salvador. E eu me lembro que teve uma época que estava tão crítico a situação lá em Angola, as dificuldades políticas porque o povo estava passando, e problemas que estavam acontecendo lá, em termos de perseguição, e o que era pior, o estado de saúde dele. O estado de saúde dele, das filhas, da própria irmã Juliana. Ele teve lá 2 filhas, 2 meninas queridas, abençoadas. E o que aconteceu? Teve um dia em que a filha dele estava assim, entre a vida e a morte, no hospital. E a esposa dele estava lá do seu lado,
E a Juliana, que é a mãe, né, que tem um coração assim, qual a mãe que não sofre, né, pela falta de uma filha ou pela dor que uma filha está passando? E ele estava assim em situação tão crítica que a Juliana falou assim: Salvador, será que não é essa hora da gente retornar, de voltar para o nosso país? Aí o pastor Salvador falou assim: o Deus que nos trouxe para cá é o Deus que proverá todas as coisas. E ele ali falou assim, ele orou pela sua filha, e a sua filha, de maneira milagrosa, saiu do hospital no dia 2, 3 dias depois, e foi tratada em casa. Eu não me lembro agora o que ela teve aquelas enfermidades, malária, mas teve, além de malária, teve eu não me lembro qual foi a enfermidade que ela teve na ocasião, mas foi tão grave, por causa das condições sanitárias onde eles vivem e tal, mas o Senhor honrou e ele foi abençoado. E sabe o que aconteceu? Já edificaram um templo novo lá, já o templo novo foi inaugurado e a igreja continua crescendo e o nome de Jesus está sendo glorificado. E agora? Tem uma escola lá, com apoio da Junta de Missões e mais de muitas igrejas, montou uma escola cristã lá, que tem muitos alunos e estão ajudando o bairro, ela está ajudando a comunidade, e o nome do Senhor e o nome do Senhor está sendo glorificado, porque outras frentes de trabalho têm feito preparação de obreiros lá locais para que possam auxiliar o trabalho, e ele agora sonha em retornar para cá, não para voltar para o Brasil, mas para poder fazer uma visita de férias, porque esse tempo todo ele só está lá trabalhando, batalhando. Então vamos estar orando por ele, para Deus abrir uma oportunidade para ele retornar. Estive olhando ontem, passagem aérea, meu irmão, só Jesus na causa, né? Tem que olhar mesmo que Deus é o Deus que dá toda a provisão, porque as passagens estão muito caras. Mas, como nós estamos vendo aqui pela palavra, né? Na época que o Senhor restaurou o povo Judá, o que o Senhor Deus fez através do rei Ciro? Reúne, diz lá o texto bíblico, todo aquele que restar, que seja qual for o lugar aonde habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens, gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus. Então, e ainda mais, ele pegou das coisas que Nabucodonosor e os dirigentes da Babilônia haviam levado, a prata, o ouro, o bronze que tinha sido levado, que eram utensílios da casa do Senhor, que estavam lá em Babilônia. Ciro mandou retornar isso tudo de volta. A gente vai ver depois, mais à frente, com detalhes, como foi esse retorno. O retorno não aconteceu tudo de uma vez. Agora vai todo mundo para lá. Não. Foi por partes também. Mas a gente vai se lembrar agora de uma outra profecia que está lá em Isaías 64, verso 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, Deus estava restaurando a sorte de Judá, restaurando as condições espirituais do povo e estava suprindo tudo o que eles precisavam. Assim Deus faz também na nossa vida. Deus supre, irmãos, tudo aquilo que a gente precisa. Bom, eu quero ler também o texto lá de Isaías 44, verso 28, está escrito assim: eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo, seus alicerces serão lançados. É evidente, irmãos, que Ciro tinha uma habilidade militar, tinha um trato político bem diferente do que aconteceu com os reis da Babilônia. Ele tinha, assim, determinadas coisas no seu perfil que auxiliavam bastante
vamos dizer assim, o domínio daquelas terras, a administração das pessoas e dos povos que haviam sido dominados agora, que estavam sob o domínio da Babilônia e passam sob o domínio de Ciro. Mas a gente não pode tirar de vista de que Deus tinha um propósito em tudo isso. Isaías, 150 anos antes desse acontecimento, já estava dizendo essas coisas. Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo seus alicerces serão lançados. O Senhor disse que eles seriam restaurados. Isso muito tempo antes de tudo isso acontecer. Jeremias também havia declarado da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, Jeremias 29:10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Que coisa maravilhosa, né? A gente saber que há um Deus que cuida de nós. Há um Deus que olha e zela pelo seu povo. Que, mais do que isso, cumpre tudo aquilo que Ele nos promete. Se você tem uma promessa de Deus, irmãos, confia nela. Se Deus falou ao seu coração algo em particular a respeito da sua vida espiritual, da sua vida material, da sua caminhada, Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, porque Ele honra a sua palavra. A fidelidade divina, o retorno, irmão. Lá em Esdras confirma então esse retorno do povo. O livro de Esdras diz lá em Esdras, no capítulo 2, no verso 1 e 2. Estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro do meio dos exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, e vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bizam, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Essa aqui foi a primeira leva de exilados que estavam retornando para as terras de Jerusalém, as terras de Judá, lá em Jerusalém. Eles retornaram logo no início, assim que foi publicado esse decreto. Mas é claro que não aconteceu tudo de uma vez. Como eu falei com vocês, foi retornado em parte. E eles, ao retornarem para as terras de Jerusalém, diz lá em Esdras, no capítulo 3, verso 1 e 2. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e os seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecerem holocausto sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Vocês observam que logo que eles retornaram às suas terras, às cidades, 7 meses depois, o que eles começaram a fazer? Começaram a reconstruir a cidade? O que eles começaram a fazer? Restaurar o altar. Primeira coisa que eles fizeram, começaram a restaurar o altar. E diz aqui a palavra que eles restauraram o altar, e está escrito também, ofereceram holocausto sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus.
Se você continuar lendo aqui o capítulo 3 do livro de Esdras, eles começaram a restaurar não somente o altar para eles cultuarem a Deus, mas foi restabelecendo também todo aquele cerimonial de louvor a Deus, as festas que eles celebravam ao Senhor, começou a ir ser restaurado essas coisas. Então, uma coisa que a gente observa aqui nesse retorno dos filhos de Judá às terras de Jerusalém, que houve uma mudança dentro do interior deles. Eles se reuniram, como está escrito no texto que nós lemos, como um só homem na cidade de Jerusalém. E eles começaram a se voltar o quê? Para a lei do Senhor, para a palavra do Senhor. Depois, numa segunda leva, a gente vai ver isso mais adiante, o sacerdote Esdras começou a trabalhar com eles na leitura da lei que eles haviam desprezado, que eles não haviam atentado isso lá no passado. E houve vamos dizer assim, uma restauração de compromisso com o Senhor diante da aliança que eles tinham com Deus. Então Deus foi fazendo um trabalho de restauração, sobretudo na vida espiritual deles. Neemias depois veio também, a gente vai ver lá no livro de Neemias, a gente observa que quando Neemias chegou na cidade, como é que estava a cidade? Como é que estavam os muros de Jerusalém? Vocês se lembram que conta lá no livro de Neemias? Estava tudo destruído. A cidade estava em miséria. Então veja que logo no começo, quando veio a primeira leva com Zorobabel, quem era Zorobabel? Zorobabel era um dos líderes, né, do povo judá, provavelmente da elite dos judeus, alguém, vamos dizer assim, importante, na liderança importante, porque o templo começou a ser edificado na liderança de Zorobabel, que estava junto com Jesua, que era o sumo sacerdote. Jesua, filho de Josadaque. Jesua, filho de Josadaque, era o sumo sacerdote. Então, Zorobabel era o líder da tribo de Judá, que estava no comando daquela reedificação dos primeiros tratativos para lançar os alicerces do templo, que demorou algum tempo até que os alicerces foram lançados. Mas veja que não era o primeiro foco daqueles que retornaram restaurar a cidade, restaurar as suas edificações. A primeira coisa é restaurar o relacionamento com Deus. A primeira coisa, irmãos, que nós devemos nos preocupar antes de qualquer coisa é o nosso contato com o Senhor. É a nossa comunhão com o Senhor. E isso eles demonstram aqui nesse retorno, que quando Neemias voltou para as terras de Judá, como é que foi? Só assim, dando um panorama de como era aquela ocasião de Neemias ter retornado como governador, autorizado pelo rei, para ele ir lá para a cidade. Ele era copeiro do rei e ele apresentou tristeza na presença do rei. E o rei falou: por que você está triste? Porque eu tenho tido notícias dos meus antepassados, que a cidade dos meus antepassados está totalmente destruída, está em ruínas. E ele então recebeu uma autorização para que ele fosse para lá. Então Neemias já foi num terceiro grupo, então já foi num outro grupo que retornou, e quando chegou lá a cidade estava toda em ruínas. Foi através da gestão e da liderança de Neemias que foi reedificado os muros de Jerusalém. Então a gente vai ver com mais detalhes mais adiante. Mas aqui eu quero deixar aqui para os irmãos, nessa parte aqui de restauração, que veja que Deus estava restaurando a vida espiritual de cada um daqueles judeus, do povo de Israel que tinha passado pelo cativeiro.
Eles estavam trabalhando muito agora, nessa fase de restauração, em reconstruir o relacionamento com o Pai, reconstruir o relacionamento com Deus. Lá no livro de Ageu, o profeta Ageu foi um dos profetas que foi um instrumento de Deus nessa época para encorajá-los a não desistir, porque havia muita miséria. Depois, irmãos, de um estrago que muitas vezes as agruras da vida fazem na vida daqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor ou que estão sob disciplina do Senhor, as coisas duras muitas vezes levam as pessoas a se desanimar e pensar que Deus não é fiel. Mas o pai que ama os seus filhos, no seu tempo, corrige. E por causa dessa correção, a gente sente dores. A gente passa por sofrimentos. Foi o que estava acontecendo com o povo judeu. Eles sofreram. Quando eles retornaram, estavam vivendo na miséria, muita coisa ruim, mas eles estavam restabelecendo uma vida de relacionamento e comunhão com o Senhor. E isso é muito importante, irmãos. Primeiro precisa ser restaurado o altar do Senhor, e todas as outras coisas virão a reboque. A Bíblia fala: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É o que está lá no Evangelho de Mateus, que fala para a gente isso. Então veja aqui o profeta Ageu, nessa época, começa a trazer a palavra do Senhor dizendo o seguinte: quem de vocês tenha sobrevivido, contemplou este templo na sua primeira glória. E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês, não tenham medo. Então, o profeta foi levantado para encorajar Zorobabel, a Jesua. Outra variante desse termo, Jesua, no hebraico é Josué. Jesua, Josué é o mesmo nome. É porque uma hora eu li Jesua, agora eu estou lendo Josué, mas é a mesma pessoa. Ele era sumo sacerdote, filho de Josadaque. Então Deus estava dizendo para os filhos de Israel: eu estou com vocês. Não se preocupe. É tempo de restauração. É tempo de renovação. Vocês viram o tempo passado, aqueles que são mais velhos, tinham, é claro, contemplado a glória do primeiro tempo. No entanto, quando eles lançaram os alicerces, a gente viu também lá nas profecias que foram dadas, eu creio que está escrito no livro de Neemias, ou no livro de Esdras, que quando eles lançaram os alicerces do templo, havia um misto de alegria e de tristeza, porque aqueles que eram mais antigos recordavam daquele tempo, quando o templo tinha toda aquela glória que foi construída com o templo de Salomão, e agora estava tudo em ruína, e eles estavam lançando os alicerces do templo novamente. Mas Neemias lá deixou registrado: não choreis, porque não é tempo de chorar, agora é tempo de festa, porque agora o Senhor está dizendo, ele disse, a alegria do Senhor é a nossa força, e nós vamos ver agora tudo isso sendo realizado. E os profetas disseram: a glória do segundo tempo será maior do que o da primeira, porque Deus estava cumprindo aquilo que ele prometeu. Amém. Nós vemos lá no profeta Zacarias também,
Zacarias capítulo 1, verso 16 e 17. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos Exércitos. Desculpa, irmão. E o cordel será estendido sobre Jerusalém. E o cordel será estendido sobre Jerusalém. Proclame outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades voltarão a transbordar de bens. O Senhor voltará a consolar Sião e voltará a escolher Jerusalém. Então está aí, irmãos, a palavra profética do Senhor, que eles estavam nessa ocasião trazendo para os filhos de Israel. E eu quero assim fazer um paralelo também com uma coisa que acontece na nossa vida, né, de restauração, e essas provas da fidelidade de Deus nos aponta também para algo futuro que o Senhor vai fazer. Quando você lê o livro do Apocalipse e fala como o Senhor vai restaurar não só a nação de Israel, o povo de Israel, mas fala de uma restauração da toda a descendência que foi enxertada em Cristo Jesus, que somos nós, a igreja. Fala da nova Jerusalém, do novo lugar preparado. Isso nos aponta também para algo que o Senhor vai realizar lá na frente. Então isso aqui são figuras do que Deus fará também nas nossas vidas. Uma obra completa de restauração. O Senhor nos fará entrar em novos céus e nova terra. O Senhor vai nos fazer entrar na nova Jerusalém, na cidade que está preparada para o seu povo. O Senhor vai restaurar o reino e o próprio Senhor Jesus vai reinar, diz a palavra, 1000 anos sobre a face da terra. A volta de Jesus está muito próxima. E veja bem, se o Senhor estava falando através dos seus profetas que Jerusalém seria restaurada, que o templo seria reconstruído, também que o povo retornaria, e Deus cumpriu essa palavra, o que Deus vai fazer lá na frente? Será que Deus vai deixar cair um tio sequer da sua palavra? Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. E o Senhor vai restaurar a vida da igreja, a vida do seu povo, a sorte de Israel. A Bíblia fala que o Senhor vai restaurar, vai vir ainda um terceiro templo. O templo do Senhor vai ser restaurado em Israel. Você não sabe que já está tudo preparado lá em Israel para ter um instituto, o Instituto do Templo, lá em Jerusalém, tem trabalhado e tem tudo preparado para ser oferecido ao Senhor, e tudo aquilo que a lei do povo hebreu estabeleceu na lei de Moisés, a restauração do culto ao Senhor, como era feito no passado. Todo o projeto, os utensílios, está tudo preparado para a reconstrução desse templo. Inclusive a novilha vermelha, que eles falam tanto que era importante, a novilha vermelha ela tinha um papel importante na lei dos hebreus, pois é através do sangue dessa novilha que é feito as águas purificadoras. E eles, para entrar no templo, precisavam ser purificados através das águas purificadoras. E essa água era espargida. Então, eles já têm agora até a novilha vermelha, que ela é raríssima. Mas eles já fizeram, já tem, vamos dizer assim, as espécies já separadas. Tudo está preparado para o cumprimento da palavra do Senhor.
E está escrito que o próprio Senhor, Ele estabelecerá o seu trono no templo. E Ele vai ali ser levantado para reinar aqui sobre a terra durante 1000 anos. E aí depois Ele vai cumprir todo o seu propósito que tem para a vida da igreja e para a vida para a humanidade, através desse tempo de restauração. Então, essa palavra lá do passado, irmãos, nos aponta para a fidelidade de Deus. Está escrito lá em Romanos, no capítulo 15, versículo 4. Eu quero chegar aí ao final desse estudo, trazendo, eu achei muito oportuno, interessante, essa frase que eu vou ler aqui, mas antes eu vou ler o texto bíblico para os irmãos. Aqui na nossa revista, na nossa lição, traz uma frase aqui que eu achei assim muito rica, né, a construção dessa frase. Mas eu quero primeiro ler o texto aqui de Romanos 15, verso 4, que diz assim, a respeito dessa fidelidade de Deus: pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo isso que nós estamos estudando aqui, amados, é para nós observarmos com clareza que Deus é fiel. Ele cumpre aquilo que Ele nos prometeu. E se o Senhor cumpre as suas promessas, mesmo passando em tempos de aflições, em terras estrangeiras, passando por sofrimentos, por causa de juízos, o Senhor restaurou o seu povo e cumpriu aquilo que Ele prometeu. Diz aqui na nossa revista, lá no finalzinho dessa lição, traz uma frase que eu achei muito interessante. Diz assim: a fidelidade do Senhor no passado é garantia da esperança para o futuro. Onde há promessa cumprida, sempre há motivo para recomeçar. Ora, irmão, se Deus começou uma boa obra na sua vida, Ele é fiel de cumprir. Deus começou a trabalhar no seu coração, fazendo algumas coisas importantes. E Ele vai continuar fazendo isso, até que tudo seja cumprido, porque Ele é fiel. Essas lições todas, vamos dizer assim, todos esses conceitos, essas experiências que estamos conhecendo, que o povo de Israel passou, que Judá passou, como diz lá no livro de Romanos, tudo que está escrito é para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança, que nós tenhamos segurança, firmeza de que Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Amém? Então, que Deus possa continuar trabalhando no nosso coração. Há algumas coisas a mais a respeito desse retorno, que nós vamos ver nas próximas aulas da escola dominical, ainda sobre esse tema, né, do cativeiro babilônico, pois o cativeiro babilônico tem nos ensinado muitas coisas. Mostra que Deus disciplina, que Deus não tolera a questão do pecado, e por isso vem sobre nós a vara da disciplina. Contudo, todo aquele que se submete à disciplina do Senhor, como foi o caso aqui desses judeus, que não pereceram lá no passado, porque deram ouvidos à voz do profeta, deram ouvidos à voz do Senhor, foram para o cativeiro, aguardaram o tempo da disciplina e agora estão retornando, restaurados para a glória do Senhor. Que Deus venha restaurar também a nossa vida. Que a gente fique, se passamos por um tempo onde tropeçamos, falhamos ou não cumprimos com os propósitos maravilhosos que Deus tinha para a nossa vida, mas que a gente seja encorajados a recomeçar, porque o Senhor, Ele vai trabalhar na nossa vida para nos dar vitória completa. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor, porque Ele é bom e Ele é fiel. Próximo domingo tem mais, hein? Nós vamos aí no próximo domingo
tratar sobre os preparativos desse retorno que foi feito pelo profeta Daniel. O profeta Daniel estava ainda no tempo do retorno e ele estava lá intercedendo. Ele olhou nas escrituras e viu, epa, já está na hora da gente retornar. E o profeta Daniel estava lá orando, preparando o povo, e o Senhor fez e cumpriu a sua promessa. Então nós vamos ver com bastante detalhes, um pouco mais aí adiante, todo esse retorno, essa obra, como é que Deus trabalha no nosso coração, e vamos assim continuar caminhando com Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor agora. Amado Deus, nós glorificamos o Senhor pela tua fidelidade. Ó Deus, nós te somos gratos porque o Senhor tem trabalhado em nossos corações, tem nos ensinado a tua palavra, para que a gente possa tirar lições profundas em nosso espírito sobre aquilo que o Senhor fez e o Senhor tem feito na vida do teu povo. Ó Deus, fortalece a vida de cada um de nós, que aqueles, ó Deus, que por alguma razão, algum momento, passou por momentos difíceis, mas que eles possam ser encorajados através desses estudos, através da tua palavra, porque o Senhor cumpre aquilo que o Senhor nos prometeu, e o Senhor tem promessa de vitória para nós, o Senhor tem promessa de restauração, o Senhor tem promessa de edificação, o Senhor tem promessa de, ó Deus, trazer alegria, prazer em servir ao Senhor, pois o Senhor é fiel. A ti seja a glória, a ti seja toda a honra, todo o louvor. Nós oramos agradecidos a ti, pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amados, vamos louvar ao Senhor nesta hora. Nós vamos louvar a Deus nesse momento, porque Ele é bom e Ele é fiel. Aleluia.